Esta semana, o Lado B entrevista a cantora e compositora Aila. E me assumir lésbica, eu acho que é muito importante, assim, porque tem a ver com várias questões. Assumir meu cabelo crespo, me assumir lésbica, assumir minha origem, de onde eu vim, da periferia. Todas essas realidades me fortaleceram, assim, para esse trabalho. Falar do Pará e representar o Pará é uma coisa que me agrada muito. Comecei a compor em São Paulo. Compus uma música que fala sobre assédio sexual no metrô. Eu acho que os caras, assim, eles nem querem saber se você é lésbica ou não é. O assédio, ele é diário, assim, é nas esquinas das ruas, é nas lotações. Essa campanha do primeiro assédio foi super importante. Tem várias outras, assim, né? Mamilos livres, várias outras campanhas importantes que eu acho que a gente precisa artisticamente aderir. E aí eu propus a ela, liguei e falei, vamos falar sobre questões de gênero? E ela é muito moderna, tem 78 anos, mas super ativa, assim, uma mente muito brilhante. Eu queria muito falar sobre racismo, né? Mas eu sou branca, então não vou compor essa música porque não faz sentido. Não é verdade eu escrever isso. E aí conversei com o Chico César e aí me mandou uma semana depois Melanina, que é essa música incrível que fala sobre melaninar o planeta, meta, melanina, melanina é a meta. O racismo, a gente precisa estar junto para lutar contra isso, assim como homofobia, você não precisa ser gay para lutar contra isso. E quando se fala, para que feminismo negro? Porque realmente faz todo sentido, né? A mulher negra, ainda mais da periferia, e se for lésbica, e se for gorda, tem várias outras camadas aí de preconceito. Todos nós somos seres políticos. Esse negócio de que, eu prefiro não falar de política, mas todo dia a gente tem ações políticas. Comprar um pão envolve imposto, envolve várias outras camadas, né, trabalhistas. Então, a gente todo dia tem ações políticas, somos seres políticos. Eu acho que a gente precisa falar mais de política. Eu tento na minha música hoje fazer micro-revoluções, assim, bem pequenas, né? Falar um pouquinho de questões de gênero, falar um pouquinho de feminismo, de repente essa mensagem chega em algum lugar. E tentar falar de uma maneira pop. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Fica aí que a gente já volta. Lado B, cultura e cidadania LGBT na real e com local. Apresentação e produção, Márcio Caparica. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o podcast de cultura e cidadania LGBT. De Belém para São Paulo, ela chama atenção para as questões mais preocupantes da atualidade com letras poderosas e um som pop. Nossa convidada hoje é a Aila, que já lançou faz um tempinho o disco Em Cada Verso um Contra-Ataque. Tudo bom, Aila? Tudo ótimo, Márcio. Um prazer enorme o convite. Fiquei super feliz. Já acompanho, assim, pelas redes várias matérias massas. E que bom que existe essa plataforma de diálogo assim tão importante. O prazer é meu. Uma das razões que eu fico contente de fazer o podcast é que eu fico conhecendo talentos que nem o seu, assim, que não chegariam em mim de outra forma, se a gente não tivesse, já conheceu a Aila? Sim, podcast é uma coisa assim que todo mundo ouve muito, assim, né? Porque a gente consegue compartilhar em todos os cantos. Sabe que eu tenho um amigo que vem de Belém do Pará, e daí semana passada encontrei ele e eu falei, vou entrevistar a Aila. Você vai ser, a Aila é demais, você vai amar, é super ótimo. Que bom. Que ótimo, né? Já quero abraçar ele. Demais. Márcio Rolim, vou falar pra ele. Então, Em Cada Verso um Contra-Ataque é o seu segundo álbum. O primeiro chamava Trelelê. E é uma diferença bem grande entre a pegada que você tinha no primeiro e para esse segundo. Como que foi essa mudança? O que levou você a tomar essa guinada na sua voz? Pois é, o primeiro disco que eu lancei em 2012, eu comecei a pensar nele em 2010, 2009, 2010. E, na verdade, eu comecei a cantar mesmo profissionalmente na noite de Belém, nos bares, nos pubs, 2008, mais ou menos.
E a partir daí comecei a participar de festivais de mostra competitivos, que você vai defender uma música, concorre em primeiro lugar, segundo, terceiro, melhor intérprete, melhor arranjo. Aqueles festivais no formato mais antigo, né? E o Pará tem muito desses festivais, no interior também, em várias cidades. Eu comecei a ser convidada por alguns compositores que curtiam o meu jeito de interpretar e tal, e eu comecei a circular nesses festivais, recebendo músicas de compositores não só do Pará, do Amapá, Roraima, da Amazônia. Que legal. E quando eu vi, eu tinha umas 300 músicas assim no meu computador, um acervo de vários compositores da Amazônia, alguns eu me identificava mais. Eu falei, vou fazer um disco com 12 faixas, vou escolher o que eu curto mais e vou interpretar, dar o meu jeito para elas. E aí fiz esse CD, que é o Trelelê, que é um disco de intérprete, não tem composições minhas nesse primeiro álbum. Mas eu costumo dizer que intérprete é muito assim meio compositora, quando a intérprete coloca uma personalidade ali na canção que nunca foi gravada, muitas das vezes, que é o caso desse primeiro disco. E esse disco ele é muito Pará, né? Porque ele tem guitarrada, ele tem carimbó, ele tem lambada, tem brega, tem muitos ritmos da região norte. É um disco mais romântico, é fuleiro também, fala de umas fuleiragens assim. E não é nada político, como esse segundo, né? E aí, mas foi ótimo, assim, eu pude circular bastante com esse primeiro disco, acho que era uma fase importante de início ali, e falar do Pará e representar o Pará é uma coisa que me agrada muito, e tem tudo a ver comigo. Eu nasci num bairro da periferia de Belém, que se chama Terra Firme, que a periferia de Belém meio que cresceu à margem do rio, então o centro mais classe média alta, classe média é mais distante do rio, a periferia é perto do rio. E a Terra Firme é um bairro onde tinha uma partezinha de terra firme numa área alagada. E lá minha mãe mora até hoje, e eu mudei para São Paulo tem 2 anos e meio. E quando mudei para cá, as questões políticas, assim, eu sempre fui muito ativista, na verdade, é um outro lado meu. Eu me formei em letras na Universidade Pública lá do Pará, estadual. Queria ser diplomata, aí fiz letras, em bacharelado, secretariado, executivo, trilingüe. Uau. Estudei, me formei, e o bloco de música sempre era do lado do de letras. Aí eu acabava a minha aula, já fazia amizade por ali, já tocava com o pessoal, já comecei a cantar na noite, na mesma época da universidade. Então, assim, fui presidente de centro acadêmico, ia para Brasília atrás de recursos para a universidade, então sempre estava muito envolvida com questões políticas, né? Nunca fui filiada a nenhum partido, mas estava ali representando de alguma forma um coletivo. Mas isso não refletiu no meu primeiro disco. E quando eu mudei para São Paulo, as coisas aqui muito efervescentes, muitas passeatas, eu retomei aquela minha energia de ir para a rua e de falar mais sobre feminismo, de me juntar com as mulheres daqui, com coletivos e entender, né, todo esse movimento que São Paulo traz, assim. Eu respiro isso muito todo dia, assim, essa coisa acelerada, mas que para mim foi inspirador. Eu comecei a compor em São Paulo, então eu já tinha umas ideias de músicas e aí comecei a escrever. A minha primeira música se chama Rápido, que é uma parceria minha com a minha mulher, artista visual, a Roberta. E tá nesse disco. Rápido fala sobre a velocidade frenética da vida, essa coisa demasiada, que ao mesmo tempo que tudo tá muito corrido, as pessoas não se falam direito, umas relações meio efêmeras. Demasiado. O tempo voou e tchau. Tchau. Só as cabeças que não andam mais, só as cabeças que não crescem mais. Eu vejo tudo invertido, andando pra trás. Ao mesmo tempo, parece que tudo tá andando pra trás, é uma velocidade... Vou fazer um parênteses, que eu achei que você conseguiu condensar toda essa ideia em poucos versos, assim, que eu achei demais, assim, que é exatamente a ideia da música. É uma letra curtinha, assim, e também tem uma inspiração muito numa banda daqui de São Paulo, que eu comecei a assistir muito show quando eu vim pra cá, que é uma banda de punk chamada As Mercenárias, que é uma banda só de mulheres da década de 80, que existe até hoje aqui em São Paulo, que é a Sandra Coutinho no baixo, uma galera nova assim na formação. E aí eu comecei a assistir shows delas, assim, ocupações, não sei aonde, manifestações. E eu achei incrível, porque elas falavam de política de uma maneira muito pop. Tinha muitas músicas malucas, assim, a polícia vem, a polícia vai, a polícia vem, a polícia vai, onde na chamada, a polícia vai.
Eu achava aquilo ótimo, as letras curtinhas que passavam a mensagem. E rápido, a Roberta fez a letra, eu fiz uma outra parte no final da letra, fiz a melodia muito nessa pegada meio de versos curtos. E tem uma influência, assim, das Mercenárias. Que legal. E no disco ficou meio um surf music, com um punk, meio guitarrada às vezes. E aí foi isso, eu comecei a compor, compus com outros parceiros, compus uma música que fala sobre assédio sexual no metrô, que é uma letra bem, bem forte, assim, mas a gente sempre tenta dar um sentido pop, assim, para as canções, ter refrão, para as pessoas cantarem juntos, entenderem depois o que estão falando. Na lotação, no esbarrão, na encoxada, a rocha pra ir e pra vir. Cansei de discutir, conversa fajuta. Chega de fingir que não vi. Vê se te toca, toma jeito. Abuso eu não aceito. Chispa vaza daqui. Não vou. É bom que a gente não fique muito cabeçudo, assim, falando de política, né? Eu tinha separado umas faixas pra gente comentar. A primeira, vou pegar essa que você falou, então, que é Não Vou Calar, que fala de assédio. A gente teve esse movimento ultimamente do meu primeiro assédio e tudo mais e tal, e é uma coisa que eu, como homem cis, eu nunca tinha percebido que as mulheres passavam, porque a gente é muito cego pra isso. Você já foi muito assediada e pra alguém que é lésbica, chega a ser mais pesado esse tipo de assédio contra as mulheres? Eu acho que os caras, assim, eles nem querem saber se você é lésbica ou não é. O assédio, ele é diário, assim, é nas esquinas das ruas, é nas lotações. É muito esquisito, assim. Eu me deparei quando eu cheguei em São Paulo com essa questão da hora do rush, do metrô e dos ônibus, tudo muito lotado, os caras se aproveitam. É uma coisa meio nojenta, assim, porque tem que ter campanha nos metrôs. Se você vê alguém assediando, mande SMS. É umas coisas assim meio absurdas, assim, meio animalesca mesmo, no sentido ruim da coisa. E aí eu me senti meio, cara, vou falar uma canção, vou falar sobre isso. E tô até visualizando um clipe já pra essa canção, que é meio uma performance. É que São Paulo pega mais pesado do que em Belém ou em outros lugares que seja? Eu acho que o assédio, ele é igual em todo canto, mas aqui é muito escancarado, assim, no dia a dia, né? Você sente muito, assim, as pessoas que precisam, por exemplo, dessas lotações, é muito triste, assim, ver senhoras sendo assediadas, pessoas, sabe, que trabalham todo dia e que tem que passar por isso. É muito escancarado, assim. Eu acho que tudo é mais, assim, tudo a gente consegue visualizar mais, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins aqui. Mas o assédio é trash em todo lugar, assim. E eu tô falando de assédio bobo, né? Entre aspas, né? Tem coisas muito piores, assim, que acontecem todos os dias. Mortes, também assédios psicológicos em relações que parecem normais. Então eu acho que é um tema muito, muito importante pro agora, assim, a gente poder debater isso e abertamente. Essa campanha do primeiro assédio foi super importante. Tem várias outras, assim, né? Mamilos Livres, várias outras campanhas importantes que eu acho que a gente precisa artisticamente aderir de alguma maneira, assim. O nome da música dessa, por exemplo, Minha, é uma hashtag Não Vou Calar, que é meio tipo, se alguém quiser contar alguma coisa também que não vai calar, pode postar, botar o nome da música. Legal. A ideia é somar. A outra música que vai mais direto ao tema do nosso podcast é o Lesbi Gay, que é uma música de liberdade sexual que você fez em parceria com Dona Odete. Dona Onete. Onete. Ela tava Odete no release lá. Primeiro, pra quem não conhece, quem é Dona Onete, que muita gente não conhece, e depois de onde veio essa ideia do Lesbi Gay? Pois é, a Dona Onete é rainha do carimbó chamegado, lá do Pará. E hoje com uma repercussão enorme no Brasil, né? Com música em minissérie, novela, fazendo turnê pela Europa, sei lá, Estados Unidos. E eu conheci a Dona Onete muito antes disso, assim. No meu primeiro disco, eu tenho uma composição dela que eu gravei, que se chama Proposta Indecente. E foi ótimo, porque foi meu primeiro clipe, e foi o primeiro clipe dela. Ela estava lançando o disco dela, o primeiro, com 70 e tantos anos. Lançando o primeiro disco dela e eu o meu.
E ela canta comigo no meu disco. A gente tem um clipe muito legal na internet, quem quiser buscar lá, Proposta Indecente. E aí a gente gravou num baile da saudade, foi bem bonito, é um bolero, meio um bolero. E a Dona Onete é uma grande compositora do Pará, uma mestra, assim, porque geralmente a gente tem muitos homens mestres, mestres da cultura popular, mestre do carimbó. Dona Onete é essa mulher que saiu de tudo isso e é uma representatividade importante para as mulheres da Amazônia. E nesse segundo disco eu falei, quero Dona Onete de novo, de alguma maneira, assim, compondo junto comigo, uma parceria nossa. E aí eu propus a ela, liguei e falei, ó, vamos falar sobre questões de gênero? E ela é muito moderna, tem 78 anos, mas super ativa, assim, uma mente muito brilhante. E ela, vamos, claro. Olha, porque você sabe que eu vou cantar no seu casamento, hein, com a sua mulher. Então ela é super, fala de tudo. E aí a gente compôs Lesbe Gay juntas. Ela já tinha essa frase, né? Senti saudades, voltei, lá no Lesbe Gay. O Lesbe Gay é tipo... Tem gente que acha que é um bar, um reduto dos amores proibidos, mas pode ser também um estado de espírito, uma utopia que a gente quer que seja real, né? Quem dera o Lesbe Gay pudesse ser em qualquer lugar, onde os amores são livres, onde nada interessa, assim, de gênero, né? Eu quero é me libertar. Senti saudade, voltei. Lá no Lesbe Gay. Senti saudade, voltei. Lá no Lesbe Gay. E o Lesbe Gay é isso, é uma lambada eletrônica de pista que fala sobre isso, dançante, alegre, feliz, um manifesto festivo. E a gente acabou de gravar um clipe de Lesbe Gay com direção da Vera Egito e da Jéssica Queiroz. É um clipe massa, assim, muito alegre, muito feliz. Já tô querendo ver. Com várias pessoas importantes, trans, lésbicas, gays, homem trans, mulher trans e drags. Então foi muito massa, assim, acho que vai ser uma repercussão importante. E outra faixa que me chamou a atenção foi a Melanina, que tem um verso que já começa com um versinho lindo, que é assim: você precisa de um amiguinho de cor e concordar com ele. Você acha que branco não enxerga o preconceito, por isso que ele tem que concordar com, além de ter um amigo branco de cor que muitos não têm, ou não ouvem o que se passa com essas pessoas? A gente tem muitos privilégios e nem percebe, né? Por nascer branco, assim. Eu, apesar de ter nascido com cabelo super crespo, assim, ter sofrido bullying que só na escola, cabelo feio, não sei o quê. Fiquei muito tempo alisando o cabelo, sei lá, mais de 5 anos. Se você vê uma foto minha antes, assim, nossa, que estranha. Não que eu acho estranho quem alisa, assim, mas eu, não assumia isso. E a periferia muito que passou um tempo numa moda de não assumir isso, alisar o cabelo, era todo mundo, pasteurizado, assim. Então, essa coisa racial também no Brasil é muito louco, assim, porque a gente tem muito mais negros, né, do que brancos. E a gente, no ambiente de trabalho, sei lá, nas relações como um todo, né, a gente não vê essas pessoas, a gente não inclui. E eu acho que eu ouvi um tempo desse que eu fui no Aparelho Luzia, que é um espaço de resistência aqui em São Paulo, né, tipo um quilombo urbano, que a Érica fala, dona de lá, que é uma trans negra. Ela tá na minha lista de entrevistas. Ela é maravilhosa. Eu, assim, sempre que vou lá, ouço muito, porque eu acho que a gente precisa ouvir mais, sabe? Falar menos, porque a gente não sabe de nada, assim. Quem sofre são eles, né? Essa coisa do preconceito racial é muito latente, é muito segregadora. E quando se fala, para que feminismo negro? Porque realmente faz todo sentido, né? A mulher negra, ainda mais da periferia, e se for lésbica, e se for gorda, tem várias outras camadas aí de preconceito. Então, uma vez eu fui lá no Aparelho e ouvi muito essa questão de que eu não sou... A Érica contando uma história, os brancos costumam dizer, eu não sou racista, não chamo ninguém de macaco, e etc, etc. Essa camada do racismo já passou. Existem outros racismos estruturais na nossa sociedade, né? Onde se você tem uma empresa e você percebe quantos negros você emprega e você não tem nenhum negro ali, você não está contribuindo para quebrar o racismo e para inserir, sabe?
essa pluralidade. Então eu acho que a gente precisa, de fato, repensar o que é ser racista e... Tem aquele racismo que a pessoa não percebe, né? Tipo, vê um negro numa loja, já supõe que é atendente, né? Exatamente. Então tem várias camadas, né, ali que a gente não se percebe. E quando eu pensei nesse disco, eu falei, eu queria muito falar sobre racismo, né? Mas eu sou branca, então não vou compor essa música porque não faz sentido. Não é verdade eu escrever isso. E aí conversei com o Chico César, que é um cara que eu sou super fã, assim, acho que ele fala de certos assuntos super importantes pro hoje de uma maneira muito popular, como Mama África, respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Então eu achei ele muito incrível. Eu conversei com o Chico, ele falou, nossa, que massa e tal, vou tentar fazer a música, não sei se vai dar tempo. Eu fui no show dele no Parque Água Branca, numa manifestação da reforma agrária que estava tendo. Entrei na fila pro camarim, a gente nem se conhecia, eu entrei lá, falei que era de Belém, pedi uma música para ele disse que não sabia se ia dar tempo, eu ia tentar. E aí me mandou, uma semana depois, Melanina, que é essa música incrível que fala sobre melaninar o planeta, meta, melanina, melanina é a meta. Palavras, acho ele muito sensacional e aí gravei no disco e espero sempre que as pessoas entendam que eu gravei, porque eu acho que o racismo, a gente precisa estar junto para lutar contra isso, assim como homofobia, você não precisa ser gay para lutar contra isso e por isso que eu inseri essa pauta no meu disco, que eu acho que é um disco político que fala sobre tantas questões urgentes e essa não poderia ficar de fora. Como ser lésbica influenciou o seu disco, além das faixas lésbica e as mais óbvias, assim? Eu, desde pequena, assim, na verdade, já sentia uma atração por mulheres, né? Mas é aquela onda, você não entende o que é, você acha que você gosta mais da sua amiguinha do que do seu amiguinho, mas você não sabe o que é. Pode aquela coisa, eu quero ser que nem ele. Né? Então, com 15 anos, eu comecei a namorar um amigo meu, um menino, que depois eu descobri que era gay. Por isso que eu acho que eu namorei com ele, porque tinha a ver. Era seguro. Mas é um querido, assim. E aí depois a gente se assumiu, foi muito importante, assim, para os dois. E a partir daí, nunca mais fiquei com homens, porque realmente nunca senti atração, né? E me assumir lésbica, eu acho que é muito importante, assim, porque tem a ver com várias questões. Assumir meu cabelo crespo, me assumir lésbica, assumir minha origem, de onde eu vim, da periferia. Eu acho que todas essas realidades me fortaleceram, assim, para esse trabalho. Eu sinto que é um trabalho que tem mais a ver com o que eu sou hoje, né? Revela muito o que eu sou. Acho que no primeiro disco as pessoas entenderam que existia ali um som talvez legal, dançante e tal, mas talvez não entendessem quem eu era. Eu acho que esse disco revela muito sobre mim, fala muito da minha vida, das minhas influências e de tudo isso que eu acho importante a gente não ser neutro, assim. Eu, como artista, eu acho que essa onda de eu prefiro não falar sobre isso, não revelar que eu sou lésbica, acho isso uma furada grande. E recentemente eu me vi dentro de um desafio, assim, que foi até difícil, que eu tinha que fazer uma lista de 10 cantoras lésbicas da nova geração. E eu não consegui fechar essa lista, porque, sei lá, outras cantoras não poderiam entrar, mais antigas, né? Ana Carolina, sim, etc. Que a gente já sabe. As 10 cantoras novas, da nova geração, eu não consegui fechar 10. Fechei 5, fechei 6, porque tem muitas bissexuais, que é super válido também. Mas eu acho que essa questão de ser lésbica, às vezes, não é muito assumida, assim. Eu acho que é importante, sempre que eu posso, eu falo. Esse disco não é tão romântico, mas se você fosse fazer uma música que falasse de relacionamento, você, de repente, usaria, tipo, um pronome feminino, essas coisas? Com certeza, muito.
E tem muita gente que meio que disfarça, né? Põe você. Não, eu já vi altas entrevistas, assim, de gente que, pô, é lésbica e fica dizendo outra coisa, sabe? Aí eu fico bem aborrecida com isso. Então, eu jamais usaria um eu lírico, que eu acho válido também, às vezes faz parte da interpretação e não dá pra mudar a letra da música. Mas se eu fosse compor, eu ia compor com eu lírico feminino pra uma outra mulher. Esse disco você falou que você fez um disco político, mas que, no entanto, não é uma coisa partidária. Dado tudo que está acontecendo hoje, né, que a gente vê no Brasil e tal, é difícil você não desanimar e tentar puxar o povo para eles não ficarem alienados? É muito assustador, assim, o que a gente tem passado, né? Porque eu acho que, sei lá, eu por um momento achei que o Brasil pudesse caminhar mais rápido para uma educação melhor. Até estava conversando esses dias sobre isso, né? A gente vivia numa miséria, existia muita fome, e aí isso foi sanado. Mas depois disso, uma outra etapa seria melhorar a educação. Seria, sei lá, dar mais acesso à saúde de qualidade. E acabou que isso foi se quebrando pelo caminho. Então, é meio assustador os retrocessos que a gente vem enfrentando, essas reformas absurdas, né, da Previdência trabalhista, esses direitos todos perdidos. E você entende perfeitamente, mesmo quem no início insistia em dizer não é golpe, não é golpe, não é golpe, tá muito claro que é um golpe, porque eu tiro a Dilma, mas eu não tiro o Temer. Por quê? Então, existe um partido no Brasil que eu acho que está muito ligado à corrupção, que é o PMDB. Eu não costumo falar muito de partido, mas todas as alianças sempre me levam a pensar isso. E eu acho que ser artista no meio de tudo isso não é, obviamente, eu me filiar a algum partido que eu acredito. Claro que existem partidos que eu acredito mais, etc. Mas eu acho que a gente precisa conscientizar o povo a entender que a gente... todos nós somos seres políticos. Esse negócio de que, eu prefiro não falar de política, mas todo dia a gente tem ações políticas. Comprar um pão envolve imposto, envolve várias outras camadas, né, trabalhistas. Então, a gente todo dia tem ações políticas. Somos seres políticos. Aristóteles falava isso. Então é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa falar mais de política. Eu tento na minha música hoje fazer micro-revoluções, assim, bem pequenas, né? Falar um pouquinho de questões de gênero, falar um pouquinho de feminismo, de repente essa mensagem chega em algum lugar. E tentar falar de uma maneira pop. Porque ninguém quer ouvir muita coisa assim, chata e política e cabeçuda. Então eu tento dar uma linguagem mais popular para falar desses temas que são às vezes muito massacrados nas redes, ninguém mais quer saber. Dá para subir num palco hoje e ignorar o que está acontecendo fora do palco? Para mim não dá, assim. Eu acho que o artista ele é um fomentador aí de ideologias e criador também, né? De muitas questões, de muitos pensamentos. Então, toda vez que eu subo no palco, para mim, de fato, é um contra-ataque, porque a gente sofre diariamente golpes, milhares de golpes. E quem mais sente isso é a camada periférica do país, porque a gente entende que são reformas que beneficiam uma classe minoritária, né, do país, uma classe rica e que exclui a maioria da população. Então, quando eu subo no palco, eu me sinto meio assim, combatendo algo e tentando trazer uma galera para combater junto comigo. Eu acho que isso me motiva muito, assim, estar ali para fazer algum tipo de transformação. Muitas vezes, quando a gente conversa com LGBTs sobre como escolher candidato e tal, eles falam que não é para dar prioridade para a questão LGBT, porque tem coisas mais importantes, tipo economia. Aí é brincadeira. Como que responde a isso? É muito louco. Eu acho que a questão LGBT é uma coisa básica, porque é um direito básico. Nós somos todos iguais. Então, o político, seja ele gay, ou lésbico, ou trans, ou não, etc.,
ele tem que ter isso na pauta. Uma pauta tipo saúde, educação, economia e direitos iguais. Porque eu acho que ninguém quer ser desrespeitado. E se eu não tenho acesso à saúde, ou então, se eu tenho acesso à saúde e não sou respeitado pelo meu gênero, não interessa eu ter acesso à saúde. Então, eu acho que a gente precisa muito avançar paralelamente nesses quesitos básicos. Talvez não seja básico para quem não é, e é egoísta, e é religioso ao extremo, a ponto de não enxergar as diferenças, né? Mas existem exceções, existem pessoas religiosas, existem pessoas que não são LGBT e estão aí lutando também por essa causa, o que não é muito comum, mas existem. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter isso como uma pauta básica para escolher um candidato. Nós que somos lésbicas, gays e trans, etc., a gente precisa pensar nisso. Acho que é fundamental. Me entristece em ver entrevistas como da Pepe e Nenê, recentemente, falando que o Bolsonaro é maravilhoso. Porque elas entendem que a família deve ser respeitada. Duas pessoas lésbicas. Com filhos. Com filhos adotados até, né? Tem alguns adotados com ações tão bonitas que elas fizeram. E fazer uma fala a favor de um cara homofóbico, sabe? Eu acho um retrocesso ver. Do que eu li da entrevista delas, é uma homofobia internalizada, assim, né? Que elas falam que tem coisas que tem que ficar entre quatro paredes, né? Pois é, pessoas lésbicas não podem se beijar na rua porque é melhor que ninguém desrespeite ninguém. São coisas absurdas, assim. Então, eu acho que a gente precisa combater isso. E de fato, eu acho que é uma pauta básica, assim, para votar num político. Quem faz a arte do seu disco foi sua esposa, Roberta. Como é que foi a criação das imagens? Essa super bonita capa e o jeito que você fez, o nome em volta, achei demais. Sim, na verdade tem uma equipe de artistas, assim. Um amigo meu do interior do Pará, que é o Vitor Nunes, fez a máscara com cacos de vidro e lágrimas com prego. Ele é bem talentoso, assim. O Vitor faz figurino pro Jalu também, que é outro artista do Pará. E faz o meu figurino dos shows, o Vitor. Chamei ele para compor essa parte visual. E a concepção é da Roberta, que é minha mulher, que é artista visual super maravilhosa, assim. Não só do Pará, do Brasil, tem um trabalho bem lindo de projeções, de pesquisa de relações interpessoais com comunidades ribeirinhas. Tem um trabalho bem interessante e é designer também. Então convidei ela para fazer o design também, tudo em casa. E aí a fotografia é de uma outra amiga super querida, que é a Júlia Rodrigues, que fez as fotos, super talentosa, do Rio de Janeiro. E juntei essa tríade aí para pensar nessa parte visual. E eu sou muito imagética, eu acho que música para mim hoje tem muita relação com imagem. Eu já quero ouvir vendo alguma coisa no YouTube. Então, não sei, para mim tende a os álbuns serem audiovisuais, assim, daqui a algum tempo, porque as pessoas gostam muito de ver e ouvir as coisas. Então, para mim, essa questão do figurino, da concepção estética, de imagem, sempre eu penso junto com as músicas. Eu acho que tá sempre caminhando junto, sabe? Que legal. Não sei, é uma relação minha. E daí eu fiquei sabendo também que vocês duas promoveram lá em Belém o Humana, que é Mulheres, Artes, Narrativa e Ativismo. Confere? Isso. Como é que foi isso? É um festival de arte e feminismo, né? Que era uma ideia minha e da Roberta de fazer esse festival lá em Belém do Pará. A gente tem poucos festivais e ainda com esse tema, nenhum. E até no Brasil, né? A gente tem poucos festivais com esse tema. E não só de música e feminismo, arte, teatro, cinema, artes visuais, música e feminismo. Então a gente conseguiu escrever o projeto numa lei de incentivo lá do Pará, aí depois conseguimos captar um recurso com a Vivo, que apoiou essa ideia do projeto, foi super legal pra gente. Então a gente conseguiu realizar vários shows, formamos bandas novas até para estrear no festival, tipo Guitarrada das Manas, uma banda só de mulheres guitarreiras do Pará, uma orquestra só com mulheres tocando e uma maestra regendo. Então foi bem especial, assim, o festival. A gente teve várias mesas de debate sobre vários temas, e cinema, teatro, tudo, representantes mulheres
da Amazônia como um todo. Tivemos uma mostra audiovisual só com curtas feministas, com uma curadoria de uma cineasta paraense, que é a Jorane Castro. A gente teve muitas ações de videomapping, feito por mulheres. Eu acho que foi bem especial, carimbó, só com mulheres tocando tambor, que é uma coisa bem de homens, né, que tocam tambor lá no Pará. Então a gente debateu muito, assim, foi bem importante. Levamos a Djamila Ribeiro para falar sobre feminismo negro e toda essa questão, né, que ela carrega aí. Uma pessoa super importante, filósofa, ativista. E foi bem legal, super lotou o festival. Eu ia perguntar como é que foi o público. Nossa, foi bem especial, porque a gente percebeu que tinha uma galera da periferia, porque era tudo de graça, né? Só o show final, o último, uma festa de encerramento, que tinha um ingresso meio solidário, que a gente cobrou, porque o espaço não era tão grande, aí não dava todo mundo. Mas toda a programação foi gratuita e a galera compareceu em peso, mulheres da periferia, mulheres de uma classe mais média, artistas de todos os nichos, assim, dialogando, trocando ideias. Fizemos tipo um meet-up, onde várias pessoas trocaram contatos, designers, jornalistas. Foi bem legal, assim, eu acho que foi um pontapé importante e repercutiu para São Paulo, porque muita gente meio que falou assim, vamos realizar o Humana em São Paulo? A gente quer realizar o Festival Humana aqui. E a gente ficou super feliz, assim, com vontade de realizar mesmo em outros estados, mas o foco é muito fortalecer as mulheres artistas da Amazônia, esse protagonismo das mulheres artistas da Amazônia, debater esses espaços profissionais, essas exclusões, como a gente pode mudar isso. Eu acho que é um espaço mesmo de debate e fortalecimento, o festival. O que a gente aqui no Sul não entende sobre o Norte e Nordeste? Muita coisa ainda. Muita gente acha que a gente vive assim no meio dos jacarés, às vezes. E que... É porque a gente realmente tem uma impressão que a cultura só acontece aqui. Ou então que é uma capital, mas não é bem uma capital, é meio interior. E na verdade não. Belém, por exemplo, tem 2 milhões de habitantes. E é uma cidade bem grande, assim. E tem a complexidade de cidades grandes, né? Claro, o Pará parece um país à parte, assim, porque é um estado gigante. É até difícil, assim, administrar um estado tão grande. Amazonas, maior ainda. Mas eu acho que cada vez mais, assim, eu entendo que essa relação da região norte com a região sul, ela vem eufemizando algumas coisas que eram muito absurdas antigamente, né? As pessoas não entendiam nada da cultura de lá. Eu acho que agora a gente consegue se aproximar um pouco mais, assim, talvez o custo amazônico das passagens aéreas antigamente eram coisas absurdas, assim. Hoje a gente tem mais acesso para chegar aqui, né? Ainda é muito caro, assim. Mas eu acho que cada vez mais, eu acho que a arte também é fomentadora desse diálogo maior, né? Existiu um boom no Pará na música há poucos anos, então vários artistas saíram de lá, uma cena enorme, falando de culinária, falando de música, falando de cultura. Eu acho que a arte é fomentadora dessa quebra de estereótipos também. Eu acho que é importante a gente usar a arte como veículo de diálogo maior com a região sul. Dá para ser LGBT no Nordeste e no Norte mais ou menos tranquilamente, ou a homofobia lá é mais pesada do que aqui? Eu acredito assim que seja mais difícil para algumas questões. Por exemplo, recentemente eu conversei com a Letícia Manauara, que é travesti, né? Que é nascida em Manaus, que agora mora em São Paulo, é performer, enfim, atriz, meio modelo também. E ela me disse, eu saí de Manaus porque lá as pessoas não se assumiam. E se assumiam eram mortas, sei lá, apedrejadas, coisas absurdas. Então, aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, mas depois a gente vê também que o preconceito está latente nas ruas, em qualquer lugar, a gente é excluído dos meios de trabalho e etc. Então, eu já quero ir para a Europa, ela disse. Então, acho que depende muito, assim. Eu, por ser cis e lésbica, talvez seja mais tranquilo para mim viver lá no Pará, né? Porque não está na minha cara quem eu sou. Agora, esse preconceito com pessoas trans, né, que são pessoas que
mais a gente precisa estar junto e militar também junto, eu acho que isso aí é muito ruim, assim, no Nordeste. Tem casos absurdos também, né? De perseguições e, enfim. Eu acho que São Paulo talvez tenha nichos mais livres, né? Mais libertários, onde a gente consegue se enquadrar mais, mas existe muito preconceito, né? Você se afasta um pouquinho daquele nicho ali e aí você se depara com uma realidade que é igual ao Norte e ao Nordeste também. O que mais te surpreendeu quando você chegou em São Paulo? Me surpreendi por uma coisa positiva, na verdade, porque eu cheguei em São Paulo, eu percebi que eu conseguia encontrar pessoas do Brasil inteiro aqui. Meio que São Paulo era o mundo todo. Eu comecei a conhecer gente de Minas Gerais, do Nordeste, até do Amazonas, que eu não conseguia ter acesso no Pará. E aqui eu comecei a dialogar com artistas do Amazonas. E eu percebi que tudo acontece aqui, né, culturalmente. Realmente tem todo dia vários shows para assistir. Sei lá, não é todo dia que o Gil e Caetano vão lá em Belém do Pará, né? Bethânia, Gal. E aqui não. Toda semana tem uma história diferente. Assisti Gil pela primeira vez aqui em São Paulo. Então, acho que São Paulo tem essa resistência cultural ainda, assim, essa multiplicidade onde você vê muito teatro, vê uma cena acontecendo que, para mim, que trabalha com música, foi muito importante. Legal. Estamos chegando ao fim. Sempre que eu termino o programa, eu dou uma oportunidade para o convidado se autopromover. Então agora esse é o momento. Internet, shows, redes sociais, tudo que você tiver vontade de promover. Então bora. Tô super animada, assim, porque esse mês é um mês importante de lançamento de clipe, lesbi gay, de coisas rolando. Acho que o disco tá chegando nas pessoas e eu recebo muitas coisas legais, assim, eu me libertei porque eu ouvi essa música, eu me encorajei porque eu ouvi essa outra. Eu acho que é isso. O que mais me motiva mesmo não é fazer 1000 shows e não movimentar as pessoas. Eu posso fazer 2 shows e sair de lá cheia de conexões importantes, né? Qual que é o seu site? Meu site é ailamusic.com. Só entrar lá, tem todas as redes sociais. Facebook, Aila, mas se for pelo link é facebook.com/ailamusic. Twitter também, Instagram também, tudo Aila Music. E tô sempre respondendo lá, eu que respondo tudo. Muito bem, vamos ouvir em cada verso um Contra-Ataque, tá no Spotify, tá no YouTube também. Em todas as plataformas. Demais, perfeito. Muito obrigado, prazer. Adorei, obrigada. Também. E você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook em facebook.com/programa Lado B, no Twitter em @programa Lado B e no Google Plus em google.com/mais Lado B. Você pode conferir nossos vídeos também em youtube.com/Lado B Programa. Nosso blog, você sabe, é o www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada página tem um selinho muito simpático para você fazer uma doação, seja uma doação única ou uma doação mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho, que é assim que a gente se sustenta. Nosso e-mail é programaladobia@gmail.com. Escreva mandando sugestões, reclamações e elogios. Eu leio tudo e respondo apenas aquilo que me convém. Nosso podcast, você sabe, vai ao ar todas as segundas-feiras no SoundCloud e no iTunes. Enquanto você estiver no iTunes, deixe um review de 5 estrelas, que assim a gente fica mais famoso e conhecido. Eu sou Márcio Caparica e esse foi o Lado B, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Até semana que vem. Beijo!